Oi, gente! Sou eu outra vez. Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite, domingo de noite, né? Mais uma semana e a gente tá... depois dessa semana, a outra é a semana da Páscoa, né, gente? O tempo tá passando como um rastilho de foguete que eu falo assim, gente, eu não acredito. Eu não acredito que está assim. A coisa tá desse jeito, né? Mas olha só, que impressionante. Eu fiquei bem sem assunto, porque eu sou uma pessoa dispersa. Eu tenho déficit de atenção, hiperatividade. Muitas vezes, quando não é a hiperatividade que reina, é o déficit de atenção. E o déficit de atenção, ele faz o seguinte, ele leva consigo o esquecimento. Você lembra de uma coisa e depois esquece. E, nossa, esqueci de tomar um remédio. Nossa, esqueci de fazer isso. Nossa, esqueci de fazer outra coisa. E esse negócio de esquecer e lembrar é o que me mata muitas vezes, né? Mas eu tava correndo ontem e aí me deu um insight. E esse insight é algo... Porque era para falar de outro assunto hoje, mas acho que talvez alguma coisa divina passou na frente da gente. Às vezes acontece isso. Ontem eu ouvi o podcast do Jovem Nerd sobre o criador do Dragon Ball, que infelizmente faleceu recentemente. Eu fiquei assustado, porque no final do ano passado eu falei assim, vamos fazer de uma maneira um tanto recreativa, não exatamente recreativo, não estava levando exatamente a sério, mas falei assim, eu vou ler as cartas, né? E eu li as cartas e publicava nas redes sociais, né? As coisas que iria prevendo, né? E inclusive coisas assim muito complexas e pesadas, né? E uma das coisas que eu previ foi o falecimento de uma grande personalidade do universo anime, né? E essa previsão eu fiz no dia 30 de dezembro de 2023, né? E eu falei assim, não, é impressionante, né? As coisas que aconteceram aqui, né? E assim, né? Até encontrei aqui. O Brasil terá muitos shows internacionais relevantes, mas não serão dos principais festivais que estarão previstos. Madonna e Beyoncé vão se apresentar no Brasil. Teremos uma notícia triste para o universo anime. O importante nome deste segmento nos deixará. Foi isso que eu previ em 30 de dezembro de 2023. Se eu não me engano, a Beyoncé veio na Bahia na apresentação do filme, né? Foi quando isso? Não, foi em dezembro. Beleza. Foi bem no finalzinho do ano. Mas tá previsto aí, né? E aí também me deu um pouco desse insight, assim, né? Esse insight que eu tive, né?
Na verdade, acabou sendo quando eu corri, né? Ah, sim, agora eu peguei aqui. Foi o episódio 923 do Nerdcast, que fala sobre a vida e a obra do Akira Toriyama, né? Criador do Dragon Ball, que faleceu esse ano, né? E aí tem um ponto aqui que acabou virando um insight antes de ter esse insight, porque o Akira ele tinha ele usava e abusava muito do improviso para criar as suas histórias, né? Muito sarcasmo, humor, etc e tal, mas ele usava muito do improviso. Ele não exatamente planejava exatamente como seria o enredo da história. Ele ia construindo conforme as ideias iam surgindo. E eu imagino que muitos de nós talvez não tenhamos essa habilidade, né? Esse negócio de recorrer à sua intuição criadora, né, para poder fazer as coisas, né? E aí, nessa toada toda, eu estava correndo, né, no parque, né? E aí me deu um insight, né, da questão da liberdade e da oportunidade. Porque às vezes a gente acaba entendendo que basta para nós sermos livres para poder a gente fazer o que a gente quiser. Mas a coisa não é bem assim. Porque não adianta você ser livre e não ter oportunidade para exercer a sua liberdade. Porque a liberdade acaba sendo uma coisa assim muito sem sentido, por assim dizer. É como se você estivesse num campo aberto e tivesse assim, você pode fazer o que você quiser nesse campo aberto, mas fazer o quê? E a gente tem muito disso, né? A gente é uma liberdade falsa, é uma liberdade caricata. Porque é uma liberdade que você não efetivamente exerce. Porque você tem desejos, necessidades e vontades, porém elas não conseguem ser concretizadas porque você não tem os meios e as oportunidades para fazer esses desejos, essas necessidades, essas vontades serem concretizadas. Caramba! Nossa, isso é filosofia de boteco, hein? Pelo amor de Deus, me traz uma cerveja. Brincadeira. E faz sentido mesmo. E aí a gente acaba entendendo o quanto a palavra liberdade acabou sendo tão deturpada. Porque não adianta você dizer você é livre, pode fazer o que você quiser, se você não der instrumentos para essa pessoa ter a sua liberdade. Ah, você está num país livre, você pode fazer o que você quiser, mas para você fazer certas coisas você precisa de dinheiro, para você fazer certas coisas você precisa ter conhecimento, para você fazer certas coisas você precisa de alguém que te permita ou que te dê a oportunidade de fazer isso. Por isso que muitos grupos conservadores falam tanto na palavra liberdade, mas eles falam a palavra liberdade de uma maneira bastante de apropriação. Esse espaço é meu, o mundo é livre, mas esse espaço, que é boa parte desse espaço, é meu. E você pode fazer o que você quiser, desde que seja no seu espaço, que é diminuto. E é nessa reflexão que a gente acaba parando para pensar, né? O que a gente
quer para a vida, para sermos efetivamente livres. Porque, veja bem, você trabalha, estuda, e aí pergunta, você pode ir para Disney? Você pode, mas você tem condições de ir para Disney? Não. Você pode fazer um PhD numa faculdade? Até eu posso. Mas você tem condições de fazer um PhD? Não. Você pode ser milionário? Pode. Todos nós podemos ser milionários. Mas você tem condições de ser milionário? Não. Liberdade e oportunidade, quer dizer, liberdade só é válido se houver a oportunidade de sermos livres. E aí é que entra, é aí que a gente entende que a liberdade ela tem que ser construída em cima das possibilidades, oportunidades e estratégias. Porque a gente sempre tem que ter o devido entendimento, né, de que liberdade, quando você é livre, você tem opções, você tem alternativas. E aí, conforme você vai agindo, você vai ou restringindo ou abrindo alternativas novas. E é isso que faz com que nós possamos ter a condição de ser livres. Mas se não nos é dada nenhuma dessas condições, de um jeito ou de outro nós não somos efetivamente livres. Por isso que a luta contra a desigualdade é uma luta muito importante. E assim, talvez a desigualdade de gênero é uma das que sejam mais... uma das desigualdades que mais pega a vida da gente. Mas a gente tem que entender também a desigualdade de etnias, a desigualdade de cor, a desigualdade até mesmo de orientação sexual, identidade de gênero. Essas desigualdades, elas acabam se tornando também prisões que impedem as pessoas de efetivamente serem livres. Nossa, isso aí você vai ficar meio borocochô, né, de ouvir isso. Poxa vida. E para isso, para um domingo, para começar a semana já meio pensativo, às vezes reflexão faz parte da ação. Se a gente reflete e a gente pensa a respeito, a gente consegue ver o que é melhor a se fazer naquele momento ou no momento futuro. E é que essa semana seja aquela semana que dê a gente aquele insight, aquela coisa que faça com que faça assim, opa, tá na hora de a gente fazer um mundo diferente e melhor. Vamos sair desse tédio, porque muitas vezes esse tédio vem na forma de conforto, porque você acredita piamente que você é livre, mas na verdade você não é. Você acredita piamente que a liberdade é plena quando você vê pessoas ao seu redor que não têm o direito de exercer plenamente a sua liberdade. A sua liberdade de ser quem é, a liberdade de amar quem quiser, a liberdade de ir a um lugar sem ser discriminado. Isso também faz parte da reflexão de liberdade, porque você não pode pensar apenas na sua liberdade, mas também na liberdade do outro. Que você tenha uma boa noite, uma noite maravilhosa, uma noite de descanso absolutamente sensacional. E aí você tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. E depois mais um final de semana que termina no domingo com mais uma mensagenzinha deste que vos fala. Um beijo!